Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, no capítulo 22. Segundo Samuel, no capítulo 22. Nós vamos fazer a leitura de um texto. Vamos fazer a leitura de um texto pequeno. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. E essa passagem, falando um pouquinho do que aconteceu, o rei Davi, que todos conhecemos, né? Muito bem, o rei Davi estava num momento de muita alegria, estava num momento de satisfação, porque Davi tinha um Deus, né? Maravilhoso, um Deus que estava sempre com ele, um Deus que estava sempre abençoando a vida daquele servo dele, e ele estava muito feliz. E aqui é o cântico de Davi em ações de graças. Eu aconselho os irmãos depois, com calma, ler todo o capítulo 22. É uma bênção. Mas nós vamos ler somente do versículo 1 ao versículo 4. E depois nós vamos lendo outras passagens bíblicas. E diz assim, gostaria que os irmãos me acompanhassem a leitura. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra lida, que o Senhor aplique em nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Davi, como eu disse, ele estava num momento de euforia, um momento de alegria, mas ele era fugitivo, ele estava fugindo, né? Estava fugindo dos seus inimigos, estava fugindo de Saul. Nós entendemos que Saul vivia perseguindo Davi, porque achava que Davi queria tomar o lugar dele, não é? E aí Saul porque queria acabar com a vida de Davi. Mas percebam que nesse texto, o rei Davi se coloca diante de Deus, confiando em suas ações e se entrega em atitude de gratidão, amor e obediência ao Deus provedor. E depois que eu refleti muito nessa palavra, o que é que eu entendo de tudo isso? Eu entendo que confiar, amar e obedecer a Deus é uma prerrogativa do cristão, é um privilégio do cristão, é um privilégio nosso. É confiar, amar e obedecer a Deus. Nós temos que tomar essa atitude. E pelo menos nesse tempo de agonia, de medo, de angústia, nós temos que confiar em um Deus provedor, assim como Davi confiou. Eu gostaria que os irmãos mantessem a Bíblia aberta e vejam devagarinho, tranquilamente, os versículos 2 e 3 desse cântico. O que Davi diz, eu vou repetir com mais tranquilidade, com mais calma, para você ver como Davi estava naquele momento, irmãos. Vocês verem isso. Davi começa o seu cântico dizendo assim, o Senhor é a minha rocha. Ele fala com aquela convicção. Rocha significa Deus, fortaleza. E aí vem um cântico, vem uma melodia, vem uma poesia. Ele continua dizendo, a minha cidadela. Eu estive pesquisando, e cidadela naquele tempo era como se fosse uma torre na frente da cidade, né? Uma grande torre na frente da cidade, protegendo toda a cidade. Era como se fosse uma fortaleza. E Davi colocava Deus como essa fortaleza. Ele falou, o Senhor é a minha cidadela, o meu libertador, aquele que livra do perigo, aquele que nos livra do perigo. E ele diz, o meu Deus,
colocando Deus como seu único Deus. E continua dizendo, o meu rochedo em quem me refugio. E ele vai formando essa poesia linda e maravilhosa, quando ele diz, o meu rochedo em quem me refugio. Davi era totalmente protegido por Deus, ele se sentia assim. O meu escudo. E ele coloca o escudo. Eu lembro, eu andei pesquisando muito sobre essa coisa de escudo. E existia naquela época aqueles escudos que cobriam todo o corpo, de um material resistente. Davi estava com o corpo dele totalmente protegido, porque ele chamava Deus, que era o escudo dele. E ele diz, a força da minha salvação. Quando Davi se refere em salvação, ele está se referindo à salvação física, não é? Ele diz, o meu baluarte, lugar seguro, totalmente protegido por Deus. Significa a palavra baluarte. O meu refúgio, abrigo, proteção, amparo, conforto. Davi se sentia confortado, se sentia tranquilo, se sentia realmente seguro. E ele diz no final, e o meu refúgio, né? Um abrigo maravilhoso que ele tinha. E depois ele diz, ó Deus da violência, tu me salvas. Esse mesmo cântico foi escrito no Salmo 18. E me chamou muito a atenção. É o mesmo cântico, com algumas pequenas diferenças, mas me chamou muito a atenção o versículo 1. Se irmãos quiserem abrir suas Bíblias lá no Salmo 18, versículo 1, eu não sei se é a mesma versão da minha Bíblia, mas no versículo 1 eu achei interessantíssimo como Davi se coloca diante de Deus, como ele se declara diante de Deus. Ele diz assim, olha, Salmo 18, versículo 1. Ele diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. Isso, para mim, isso mexeu com o meu coração, sabia, irmão? Porque eu lembro quando eu me converti e alguém chegava perto de mim e dizia, eu amo Jesus. Eu achava aquilo tão estranho. Eu amo Jesus. Que história é essa, né? E quando eu vejo uma palavra dessa, eu leio uma palavra dessa, uma declaração dessa de Davi naquela época, eu te amo, ó Senhor, força minha. Então dá vontade de dizer isso no nosso coração. Declare isso aí. Eu te amo, ó Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso baluarte, Deus da nossa salvação. Deus, Ele está a par de tudo que está acontecendo. Deus está conosco o tempo todo. Dá vontade de realmente dizer isso, declarar exatamente isso. Eu te amo, ó Senhor, está escrito lá no Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque eu não tenho força nenhuma. A minha força só quem dá é o Senhor, só quem nos dá é o Senhor, nosso Deus. Então, se não for Deus, quem somos nós? Quem somos nós? Vocês sabiam, irmão, que para declarar com convicção, fazer a declaração como Davi fez, com convicção que amamos a Deus, precisamos, antes de tudo, perdoar a quem nos ofendeu. Não é fácil. Tirar toda a mágoa do nosso coração. Quantos e quantos de nós temos uma mágoa no nosso coração de alguma coisa? Sermos piedosos e amáveis com todos, independentemente. E, principalmente, vivermos uma vida de obediência constante a Deus. É fácil? Eu pergunto, é fácil? Não é fácil. Uma vida de obediência constante a Deus. E dizendo com convicção, eu te amo, ó Senhor. Olhando para os lados e tirando toda a mágoa do coração, amando o outro, independentemente de quem ele seja. Liberando perdão. O nosso coração tem que estar liberando perdão o tempo todo. Porque nós somos muitas vezes atingidos o tempo todo. Tem uma frase muito interessante de um pastor, todos aqui conhecem, e é uma bênção ele, já está em uma idade bem avançada, ele tem, eu acho que
74 anos de idade hoje, me parece que ele está com 74, 75, não tenho bem certeza, é John Piper, né? John Piper disse uma coisa interessante, uma frase muito interessante, ele disse: creia de todo o seu coração no poder e soberania absolutos de Deus sobre todas as coisas. E ele diz uma coisa muito interessante, e é verdade: ninguém nasce amando a soberania de Deus. Nós nascemos amando a nossa própria soberania. É interessante isso. Mas ele encerra dizendo, a frase, né, dizendo assim: todos nós aprendemos a amar a soberania de Deus através das crises. Isso nunca é fácil. Quando vem uma crise, nós buscamos o Senhor. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Me livra desse momento, Senhor, porque eu te amo. Passou a crise, esquecemos do Senhor. E eu costumo dizer que o homem continua o mesmo, né? Só evoluiu. Mas ele tem essa coisa de buscar o Senhor no momento da aflição, no momento da crise, no momento que está realmente preocupado com alguma coisa. Saiu daquele momento, ele esquece totalmente. Infelizmente, acontece muito isso com o homem, com cada um de nós. As Escrituras Sagradas nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos disso. Davi, segundo o coração de Deus. Está lá em Atos. Fala muito bem isso. Atos 13, 22. Mas Davi era segundo o coração de Deus, meus queridos, apesar das falhas dele. Apesar das suas falhas, Deus o amava. Será que isso não acontece conosco? Nós somos falhos. Nós somos humanos. Nós pecamos. Nós fazemos muitas coisas erradas. Nossas atitudes, muitas vezes, nós nos envergonhamos delas. Mas uma coisa é certa: Deus nos ama. E nós podemos dizer: eu te amo, ó Senhor. Nós podemos dizer isso com convicção, com alegria, com determinação. Eu te amo, ó Senhor. Será que nós podemos? Meus irmãos, precisamos refletir muito sobre tudo isso. Nós precisamos ver, parar, refletir, principalmente nesse tempo. Porque se nós estamos buscando o Senhor nesse tempo, nós devemos continuar buscando quando passar esse tempo. Pastor Luiz Carlos, seja muito bem-vindo. Nós precisamos realmente buscar o Senhor em todo o tempo. Enquanto meditava sobre essa reflexão, dizendo aqui bem à vontade aos irmãos, me veio à mente, além de Davi, a história de outro rei. Muito interessante, que falou muito ao meu coração. Eu já preguei muito falando sobre esse rei. Esse rei, ele existiu naquela época, né? Ele foi o 13º rei de Judá, e nós sabemos que Davi foi o rei de Israel, o segundo rei de Israel, Saul, Davi, depois do Salomão. Mas esse rei que eu quero falar sobre ele agora um pouquinho, meditar sobre ele, além de Davi, ele foi o 13º rei de Judá. Depois da divisão, seria o primeiro rei, filho de Salomão, que não sabe muito bem disso, Roboão. Depois, em seguida, vários reis. E esse rei veio em 13º lugar, ele assumiu. Ele é filho de Acás. Ele era filho de Acás. E eu queria dar uma dica aos irmãos. Talvez os irmãos sabem quem é esse rei. Quem foi esse rei? E nós queremos falar um pouquinho sobre ele agora. Esse rei, ele andou nos caminhos retos do Senhor, claro. Chegou um momento da vida dele que ele estava perto da morte, mas ele recebeu uma notícia, inclusive de Isaías, que ele ia morrer, preparar a sua casa. Mas ele orou ao Senhor pela sua obediência, pela sua confiança, pelo seu amor a Deus. Deus concedeu mais um tempo a ele. Quem foi esse rei? Quem foi esse rei? Alguém lembra? Alguém lembra quem foi esse rei? Ezequias. Ezequias! Muito bem, pastor, olha aí. Ganhou 10, nota 10 para você. Então, veja bem.
Teve mais, não foi? Alguns gritaram aí, Ezequias. Esse rei, ele realmente me inspirou muito, há muito tempo. Como Davi, né? Davi, ele declarou, eu te amo ao Senhor, com toda alegria, com toda determinação, com toda convicção. Mas o rei Ezequias, ele realmente fez coisas maravilhosas. O rei Ezequias, ele se colocou em perigo muitas vezes, porque confiou em um Deus grandioso, um Deus provisor, um Deus que nós conhecemos. Esse mesmo Deus que nós clamamos foi exatamente o rei de Davi e o rei de Ezequias. Abram suas Bíblias lá em 2 Reis, no capítulo 18. Vamos ver aqui, porque está logo pertinho de Samuel, né? 2 Reis, capítulo 18. Eu queria que o irmão lesse do versículo 1 ao versículo 5, por favor. Ok, irmão? Quem vai ler? Designou alguém? Não. Deixei à vontade. Pode ler, irmão. Indignado. O pastor Luiz Carlos já está preparado ali. Não, pode ler. 2 Reis 18, do 1 ao... 5. Pode ler, irmão. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Veja, ele foi o 13º, obrigado, Ornan. Ele foi o 13º rei de Judá, né? E não sabe que houve a divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul, Judá, reino do sul. E ele foi o 13º rei. E a palavra diz que antes dele, depois dele e antes dele, não houve rei, não houve nenhum como ele. E confiou, né? Confiou no Senhor, Deus de Israel, totalmente. Era um homem que realmente confiava no Senhor. Ele sabia que Deus agia, ele sabia que Deus estaria ali presente na vida dele. Coisa que nós devemos estar ligados nisso, né? Sabendo que o Senhor, o nosso Deus, está com cada um de nós. Nos versículos 19 e 20, esse mesmo capítulo 18, os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta, em 2 Reis, 18 e 20, tem uma palavra muito interessante, porque como o rei da Síria, na época do rei Ezequias, ele estava em Jerusalém, era o rei de Judá, todas as cidades ao redor tinham sido destruídas pelo rei da Síria, né? Os irmãos devem lembrar, Senaqueribe, todos devem lembrar dessa passagem, uma passagem muito conhecida, e realmente ele foi cercado por esse grande exército. Ezequias, este homem que Ornan acabou de ler, como ele era, né? Ele começou a reinar com 25 anos de idade, ele era filho do rei Acás, que foi antes dele. O rei Acás não andou nos caminhos do Senhor, o rei Acás fez coisas que Deus não se agradou, mas ele sim, ele apesar de ter reinado com o pai há algum tempo, ele não seguiu o mesmo exemplo do pai. Veja que muitas vezes, né, mesmo assim, mesmo o pai fazendo coisas erradas, obrigatoriamente o filho não vai fazer o que o pai fez. Então, Ezequias foi um homem exemplar naquela época. E aí o que aconteceu? Ele, em seu reino, ele foi atacado, ele foi cercado pelo rei da Síria, por Senaqueribe.
Eu achei muito interessante, porque o rei Ezequias, ele não se entrega, mas o rei Assírio já tinha destruído todas as cidades ao redor, tinha destruído tudo, só faltava Jerusalém, e Ezequias estava lá, dentro da cidade. Mas veja bem, nos versículos 19 e 20, o rei Senaqueribe, através do seu oficial, Rabsaquer, ele recebe um recado. Ezequias recebe um recado. Eu queria ler somente os 2 versículos para que os irmãos possam entender a intenção do rei da Síria em relação a Ezequias. Como ele estava se sentindo mal, porque ele não tinha como destruir Ezequias. Estava mais difícil do que as outras cidades, porque Ezequias tinha um Deus que o protegia. Então, veja bem, o que é que diz versículo 19 e 20? Diz assim, Rabsaquer lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te estribas, em que te apoias, né? Bem posso dizer que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Para que não me obedeça, né? Obedecer ao rei da Síria. O que é isso, Ezequias? Que história é essa? Se entregue, abre esses portões, nós já destruímos tudo. E as ameaças, se os irmãos continuarem lendo o texto, elas foram ameaças assustadoras. Eram ameaças assustadoras, que qualquer um tremia, porque era um exército poderoso. Mas Ezequias ficou tranquilo. Isso dá prazer de ler, dá prazer de meditar no texto desse. Ezequias ficou tranquilo diante daquelas ameaças. Não era fácil ficar tranquilo sendo cercado por um exército, um grande exército inimigo. E exatamente naquela época, e a notícia que já tinha estava sabendo que eles destruíram tudo. Imaginem o rei Ezequias, irmãos, imaginem o rei Ezequias trancado com o seu povo em Jerusalém, aqueles altos muros, os portões, grandes ferrolhos, e Ezequias lá dentro, sendo ameaçado. Ninguém entrava, ninguém saía da cidade. O famoso lockdown, né? Chamam por aí, não é isso? O famoso lockdown. Trancado, ninguém entrar, ninguém saía. Hoje nós temos a liberdade de sair, mas nós saímos com medo, preocupados, né? Saímos, voltamos. Naquele momento, ninguém entrava, ninguém saía de Jerusalém. No mesmo capítulo 19, que nós lemos, no versículo 14 e 19, Ezequias, ele se dobra diante do Senhor. Ele não tem outra alternativa. Ele se dobra diante do Senhor. E ele faz uma oração, irmão. Uma oração que é para a gente olhar, ler e entender como esse Deus que nós buscamos, nós adoramos, é maravilhoso. Ezequias, capítulo 19, versículo 14 a 19. O que é que diz? Capítulo 19, versículo 14 a 19, eu vou ler somente essa oração de Ezequias, que diz assim, acompanhe comigo. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. E orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus,
livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Irmãos, nós temos orado assim, com essa determinação, com essa convicção que Deus iria agir, que Deus poderia livrar aquele momento tão complicado que Ezequias estava passando, e muitas vezes nós passamos. Porque muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e nós oramos, parece que a nossa oração não passa do teto, né? Não passa do teto. Falta fé, falta determinação, falta coragem, né? Falta aquilo de dizer, o Senhor realmente está comigo, o Senhor está com a minha casa, o Senhor está me livrando. Eu estou nesse momento de prisão, o inimigo está lá fora, mas ele não vai me atingir, porque Deus vai me livrar. Deus vai me livrar. Como tem sido a nossa oração? Nós temos confiado em Deus, temos apresentado a Ele os nossos medos, as nossas angústias. Porque nós sentimos medo, por que não? Nós somos humanos. Nesse momento dessa pandemia, quem não está com medo, quem não está aflito, quem não está angustiado, quem não está indeciso, o que é que vai acontecer? Mas nós temos que entender que existe um Deus. Esse Deus de Davi, esse Deus de Ezequias, é o nosso Deus. Não é outro. Não é outro, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Então Ezequias apresentou, confiou e esperou em Deus. Muitas vezes nós oramos, apresentamos ao Senhor as nossas dificuldades, nossos problemas, e não esperamos. Simplesmente saímos por aí dizendo, Deus já resolveu o problema. Mas Ezequias esperou. Ele esperou no Senhor. Ele sabia que Deus ia agir. Ele tinha certeza que Deus ia livrá-lo das mãos daquele rei assírio, das mãos de Senaqueribe. Os irmãos conhecem a história, sabem o que aconteceu. O pastor John Piper, mais uma vez o pastor John Piper, ele diz o seguinte, devemos sempre confiar no poder e no amor de Deus, mesmo na hora mais escura do nosso sofrimento. Nós devemos confiar no poder e no amor de Deus. Porque nós temos que ter convicção que nós amamos a Deus. Nós amamos o Senhor. O Senhor Jesus está conosco. E nós temos que declarar esse amor, mas declarar de dentro para fora, com o nosso coração sincero, determinado, dizendo, eu amo o Senhor. Ó Senhor, eu te amo, força minha. Como Davi disse. Meus irmãos, para enfrentarmos qualquer obstáculo ou dificuldade, devemos buscar o Senhor em oração. E depois, esperar, confiar e acreditar. Quem disse isso a mim foi o pastor Roberto, numa ocasião. Erivaldo, espere, confie e acredite. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir. Você tem que ter essa determinação. Você tem que ter essa atitude de confiar realmente naquele que está vendo todas as coisas. O Salmo 121, 2, o que é que diz? Os irmãos conhecem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Não tinha nenhum sentido nós lermos esse salmo só por ler. Não tinha. Não tinha. Então nós temos que dizer, eu amo esse Deus, que hoje ele me livra, como livrou Davi, como livrou Ezequias, e como livrou tantos e tantos outros reis de Israel, reis de Judá. Irmãos, eu queria finalizar. Eu disse que era uma reflexão. Eu queria finalizar, mas gostaria de fazer algumas considerações. A primeira consideração, que nós possamos ser firmes interiormente e exteriormente. Não é dizer eu tenho firmeza e depois não demonstrar isso. Ser firme interiormente e exteriormente. Sejamos fortes e confiantes em Deus. Em segundo lugar, não devemos abalar com os acontecimentos negativos
que estão acontecendo lá fora, com as más notícias, com os recados, com o que nós ouvimos. Quantas e quantas coisas negativas nós não ouvimos? Ligamos a televisão, só notícia ruim. Olha, isso não vai acabar, isso não vai acabar. Já morreram não sei quantos. Meu Deus, nós temos que seguir a nossa caminhada. Em terceiro lugar, vamos desenvolver pensamentos resistentes. Pensamentos resistentes. A gente tem que ser resistente porque nós temos um Deus forte, um Deus poderoso. Não é verdade? Um Deus que o problema para ele não existe. E quarto e último lugar, acreditemos que os problemas existem. Natanael falou a semana passada, no mundo passasse por aflições, mas tem de bom ânimo. Os problemas estão aí. Os problemas estão aí. Eles existem para o nosso aprendizado. Tudo que está acontecendo, nós estamos aprendendo. Vamos em frente. E o que é que diz a palavra? Marchem, vai em frente. Somente confiando, amando e obedecendo a Deus. É que podemos superar momentos complicados. E esse é o momento complicado que nós estamos atravessando. Aquele grande Aristóteles, né? Ele diz, nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Olha, saiu da boca de Aristóteles. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Eu quero finalizar mesmo dizendo o seguinte, quando passar tudo isso, que nós possamos ter aprendido muitas coisas, né? Porque a gente pregando, a gente está aprendendo, lendo a Bíblia, nós estamos aprendendo. Mas nós podemos ter aprendido muitas coisas, por quê? Porque é tempo de orar, irmão. É tempo de agradecer. É tempo de amar. Davi disse, eu te amo, ó Senhor. É tempo de espalhar coisas boas por aí, não coisas negativas. A igreja vai ser reaberta. Nós vamos estar juntos. Nós vamos louvar a Deus presencialmente. Não sei quando vai acontecer isso, mas vai acontecer. O pastor hoje vai dar boas notícias para a gente. É tempo de colocarmos a nossa vida nas mãos daquele que tudo pode fazer por nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, essa é a verdade. Simples e objetiva. Deus está conosco. Nós sabemos o que aconteceu com Ezequias. Ezequias não moveu uma palha. O rei Sinaqueribe, ele lutou praticamente contra ele mesmo. Ele voltou pelo mesmo caminho, assim como Deus disse através de Isaías. Ezequias, fique tranquilo. Ele não vai fazer nada com você. Ele vai voltar pelo mesmo caminho. E, infelizmente, esse mesmo rei Sinaqueribe, ele foi assassinado pelos próprios filhos. Os irmãos podem ver isso. Então, Deus esteja conosco, que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos ter essa determinação, que nós possamos ter essa fé, que nós possamos estar entronizados no Senhor e que nós possamos dizer com determinação e convicção do nosso coração, eu te amo, ó Deus da minha força, Deus da minha fortaleza, o meu baluarte. Deus é o nosso baluarte, o nosso conforto, o nosso abrigo. E nós temos que declarar isso com convicção, não aqui pregando, mas em todos os momentos. Que Deus abençoe os irmãos,